Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Paula Loureiro, eu sou professora no Colégio Vasco da Gama desde 2007, sou professora de português e inglês e hoje estou aqui para partilhar convosco alguns dos projetos que nós vamos realizando. Será apenas algumas das coisas que nós fazemos, algumas das estratégias que utilizamos com os nossos alunos e teremos aqui também a parte da pedagogia, da tecnologia, do espaço, tudo enredado de modo a que consigamos construir uma escola do século XXI. O nosso colégio tem por lema o sermos um colégio do presente, preocupado com o futuro e sem renegar o passado. O nosso fundador, o Dr. João António Nabais, começou esta escola em Lisboa, apenas com 4 alunos. A 4 de outubro de 1959 fundou o Colégio Vasco da Gama em Sintra, no espaço onde se encontra neste momento, e desde sempre houve uma grande preocupação com a inovação. Para vos dar algumas ideias do que foi realizado ao longo destes 60 anos, portanto em 1981 já tínhamos um circuito fechado de TV com 12 terminais, em 1982 foi instalado o estúdio de vídeo com uma regi e com 3 câmaras. Em 1996, já com o Dr. Inácio Casinhas como diretor e como atual diretor, tivemos uma nova sala de informática, a ligação à internet. Em 2001, a instalação de 2 salas TIC. Em 2006 procede-se à substituição dos quadros pretos pelos quadros interativos, portanto é logo neste ano. Em 2009 é criada a educação pré-escolar e em 2012 o ensino secundário. Dizer-vos que neste momento, portanto, o colégio vai desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, portanto temos alunos que começam connosco nos 3 anos e com certeza continuará o seu percurso até ao 12º ano. O nosso projeto em termos de tecnologia mais recente foi o projeto iClass, que foi implementado numa turma piloto de 7º ano em 2016 a nível do 3º ciclo. Portanto, em termos de inovação, como já vos disse há pouco, a fibra óptica, a rede cabelada, o wireless, a instalação dos computadores, quer em salas, quer em gabinetes, foi sempre uma preocupação por parte da direção do colégio. Temos o servidor da internet, temos servidores internos que nos ajudam e que serão a base de muita da nossa informação do repositório interno. Logo de início começámos com a utilização da plataforma Moodle. Neste momento utilizamos também a plataforma Inovar para gestão de sumários, faltas, comunicação com encarregados de educação, etc. Os nossos professores têm todos e-mail institucional também já há bastantes anos, e-mails do Gmail, e também tem e-mails do Microsoft 365, professores e alunos. Também todos os nossos alunos acedem à escola virtual, sendo que muitos deles também, principalmente a nível do 3º ciclo, como não utilizam manuais físicos, portanto acedem aos manuais digitais na escola virtual. Sendo pioneiro de inovação, portanto, o nosso objetivo será formar cidadãos conscientes, sempre a pensar nas competências transversais. Queremos ser, desde o início, uma escola de mãos dadas com a vida, no sentido de criarmos relações afetivas com os nossos alunos, e é aqui que realmente faremos a diferença, até porque consideramos que a qualidade da relação humana é essencial para que o processo de ensino-aprendizagem decorra da melhor forma. Seremos, portanto, uma escola em que valorizamos os valores da justiça, a liberdade, a solidariedade, e fazemos inclusivamente muitos projetos relacionados com isso. Aqui temos um exemplo de uma corrente humana, fizemos recolha das tampinhas e neste dia conseguimos unir todos os alunos do colégio, passaram da sala base onde estavam todos os garrafões até à portaria onde estava a carrinha da instituição que ia receber as tampinhas.
Relativamente à atitude, à nossa atitude perante a vida e àquilo que nós queremos transmitir aos nossos alunos é sempre uma atitude positiva, uma cidadania participada, formativa. Mais uma vez, a relação pedagógica é essencial para que realmente se consiga atingir o sucesso. Também praticamos o respeito pela natureza e a preservação pelo ambiente, até porque o nosso espaço é um espaço muito verde, com muitos jardins e obviamente que motivamos também nos nossos alunos a prática do respeito pela natureza. Em termos de metodologias de aprendizagem, temos a prática das metodologias ativas, o desenvolvimento também de hábitos de trabalho, da autonomia, etc. Obviamente do sentido crítico e sempre numa ótica de construção de um aluno completo, não só em termos de conteúdos programáticos propriamente ditos, mas também como cidadãos. Realmente o nosso primeiro ciclo tem inclusivamente uma série de metodologias próprias que foram criadas pelo nosso fundador. O método fonovisual é a forma como os nossos alunos aprendem a ler. Temos também a utilização do calculador multibásico e dos cubos barra cor. Portanto, para além de termos a prática do currículo nacional, temos também a prática dos programas próprios que realmente têm bastante sucesso e eu, como mãe de uma aluna de segundo ano, verifiquei isso in loco logo no primeiro período do primeiro ciclo. Posso partilhar já convosco que em dezembro a minha filha já estava a ler praticamente fluentemente, o que revela realmente que este método de aprendizagem da leitura tem um sucesso absolutamente fantástico. Relativamente ao nosso espaço, portanto é uma quinta com 4,5 hectares, tem espaços verdes maravilhosos. Apostamos também muito nas atividades de complemento educativo. Temos uma escola de equitação com uma equipa de Horseball que já ganhou vários prémios, uma escola de ténis, um clube de natação também, que também já está com vários nadadores conhecidos a nível nacional e internacional. Temos uma piscina semiolímpica. E depois temos outras atividades que este ano, pelas circunstâncias que vivemos, obviamente não estão a ser praticadas como deveriam, não é? Mas esperamos que no próximo ano voltemos ao normal e aí consigamos voltar a ter todas as atividades que conseguem encher os olhos dos nossos alunos e dos nossos pais. Relativamente ao projeto iClass propriamente dito, que será uma das coisas que eu vos venho aqui falar por ser o mais recente, portanto, começou a ser implementado numa turma piloto de 19 alunos no ano letivo 2016-2017. Dizer-vos que estes alunos estão neste momento no 11º ano. Isto foi uma fotografia tirada no 7º ano destes alunos, exatamente no primeiro dia de aulas. O que é que nós procurámos fazer logo desde o início foi fazer a preparação do ano letivo logo a partir de março. Portanto, este projeto foi um desafio que o Dr. Inácio Casinhas lançou ao professor Vítor Bastos e que depois se colocou em prática e que obviamente foi sofrendo uma série de alterações porque nunca pensámos que o projeto atingisse as dimensões que atingiu. E aqui dizer-vos que a apresentação do projeto aos pais foi uma parte essencial. Portanto, explicar o projeto, trazer os pais à escola e fazê-los perceber qual é que era o nosso objetivo, o que é que nós queríamos fazer com tudo isto. Portanto, o projeto depois, numa fase posterior, foi também apresentado aos alunos. Os alunos, os pais, obviamente, adquiriram as máquinas, portanto, funcionamos numa ótica de bring your own device. O colégio fez a preparação da sala, em termos de mobiliário e de rede, porque no fundo também quisemos desmontar a sala de aula autocarro, que já vamos falar um pouco mais à frente.
Logo no ano letivo de 2016-2017, tornámos-nos um dos ambientes educativos inovadores por parte da ERT, isto na sequência de uma visita do Dr. João Carlos Sousa e do Dr. Fernando Franco, a convite da professora Ondina Espírito Santo. Foram ao colégio e realmente viram que nós já tínhamos ali um ambiente educativo inovador e que deveria ser identificado também no site da ERT, e é a partir daqui que também fazemos uma série de apresentações do projeto em vários eventos nacionais. Tivemos em Aveiro, tivemos em Braga, tivemos em vários eventos também em Lisboa. Em 17 a 18, o que é que acontece? O projeto teve bastante sucesso, os alunos gostaram, os pais gostaram, e houve aqui também uma vontade de alargar o projeto aos outros anos, e aqui, portanto, neste ano letivo, apenas as turmas de nono é que ainda não estavam com o projeto iClass. Portanto, alargámos a todas as turmas de oitavo e às turmas de sétimo que estavam a iniciar. Em termos de melhorias de rede, obviamente que tivemos que apostar, e houve aqui um investimento para que pudéssemos ter as máquinas ligadas à rede, e tantas máquinas que eram, e também houve uma melhoria em termos do espaço da sala de aula. Obviamente que não estão todas as salas de aula equipadas com estas cadeiras, mas é possível desmontar a sala de aula sem precisarmos deste tipo de cadeiras. Portanto, a partir de 18-19, todas as turmas de terceiro ciclo passaram a estar englobadas no projeto. Dizer-vos que inicialmente começámos com e-mails do Outlook com contas domésticas. Em janeiro de 2017 é que começámos a usar o OneNote profissional, portanto todos os alunos e professores passaram a ter o Microsoft 365 como ferramenta de trabalho. E é em 17-18 que quando é lançado o Teams, portanto nós entramos logo também, arrancámos logo com a sua utilização, e fomos talvez das primeiras escolas portuguesas a começar a utilizar o Teams desta forma massiva, e daí nós conseguimos ter tanta experiência na utilização destas ferramentas. Em termos de pedagogias, obviamente tudo o que é tecnologia não é suficiente nem coisa que se pareça, portanto por trás de toda a tecnologia está a pedagogia. A nossa ideia é colocarmos sempre o aluno numa posição central, numa posição ativa no processo de ensino-aprendizagem, e o professor será um gestor das aprendizagens, um reorientador de percursos, sempre com o objetivo de o aluno ir mais além e conseguir dar um feedback imediato e conseguir levá-lo a atingir os seus objetivos. Relativamente ao ensino individualizado e personalizado, obviamente que a tecnologia ajuda-nos a realizar este ensino mais individualizado, até porque cada aluno terá o seu ritmo, e eu com mais facilidade, se tiver acesso a uma ferramenta, consigo que o aluno que está melhor preparado para fazer determinado trabalho pode ir mais à frente do que os outros alunos. Portanto, temos também sempre em conta as competências do aluno à saída do ensino obrigatório. Dizer-vos que uma das estratégias que nós também utilizamos bastante é o trabalho interdisciplinar, até para os alunos perceberem que as disciplinas estão todas relacionadas umas com as outras e podemos trabalhar várias disciplinas num mesmo projeto, e obviamente temos sempre em conta quer a flexibilização curricular, não é, em todos estes projetos que fazemos, quer a própria inovação pedagógica, que será também uma das coisas que nós pretendemos sempre levar a cabo. Relativamente aqui às nossas preocupações, obviamente que ter uma equipa pedagógica estável é muito, muito importante, e nós temos a sorte de poder ter professores que estão connosco há muitos anos, e isso é muito importante, até porque o próprio trabalho colaborativo entre professores é essencial para que as coisas corram de forma adequada, e a avaliação formativa, obviamente, para além da avaliação sumativa, também estará sempre presente, já falamos um pouco mais à frente.
Com os encarregados de educação, mais uma vez salientar a importância de trazer os pais à escola. Nós, para além com aquela turma piloto, fizemos logo em março a preparação e uma primeira reunião com os pais. Neste momento, nos anos seguintes, o que fizemos foi uma apresentação do projeto também por volta de abril, maio, e depois temos sempre uma situação que este ano, obviamente, pelas razões em que estamos a viver, da situação que estamos a viver, não foi possível, mas é uma apresentação do projeto por parte dos alunos, e em que os pais vêm à escola e conseguem perceber o que é que os alunos já estão a fazer em termos de projeto à classe, em termos de construção, por exemplo, de questionários, fazer apresentações, etc. E costuma também resultar muito bem. Obviamente que em termos nós podemos dizer que temos aqui um triângulo base, que está na base de tudo isto, que é a pedagogia, o espaço e a tecnologia. Em termos de pedagogia, temos sempre em conta a autorregulação das aprendizagens, o trabalho colaborativo, o trabalho de pares, o trabalho de grupo é extremamente importante, são formas dos alunos conseguirem organizar e dar resposta a um determinado projeto. Também o e-learning, que também nos foi útil quando passámos para confinamento, o facto dos nossos alunos já conhecerem determinadas ferramentas fez com que logo na segunda-feira seguinte a ficarmos confinados, os alunos continuassem a ter aulas via Teams e com acesso à escola virtual. A sala de aula invertida, portanto, também, uma vez que já era utilizada em vários projetos, foi também uma mais-valia quando passámos para esta forma de ensino, para esta forma de ensino diferente, e depois outras estratégias como o coaching e o Project-Based Learning. Relativamente ao espaço, já sabemos que para as coisas funcionarem é importante termos um espaço multifuncional, dinâmico, confortável e desmontar a sala de aula tradicional. Esta sala era a sala que foi transformada logo inicialmente, portanto era uma sala de EV que já nem estava a ser utilizada este ano e que passou de uma sala autocarro para uma sala de aula muito mais flexível, funcional, dinâmica e obviamente confortável. Neste momento, dizer-vos que foi uma das coisas que mais me custou quando regressámos agora à escola, foi verificar novamente a sala de aula autocarro, que teve de ser mesmo, tivemos de voltar mesmo a essa sala de aula como forma também de manter o distanciamento. Obviamente que isso não nos impede de continuar a fazer trabalho colaborativo e como? Exatamente através da utilização das tecnologias digitais que podem ser muito úteis neste aspecto. A tecnologia, os nossos alunos utilizam tablets híbridos, para nós também é importante eles continuarem a escrever, obviamente que para termos como temos aqui este exemplo de escrita com um tablet híbrido e com uma caneta, uma Active Pen, tem que ser um tablet de qualidade, não é? Isto implica dinheiro, não vamos dizer que não, mas é possível, obviamente, com os recursos conseguir-se fazer este tipo de coisas. Temos também o MDM, que é o sistema de controle dos tablets quando estamos em contexto de sala de aula. Relativamente à tecnologia, temos ainda os manuais digitais, neste caso os manuais da Porto Editora, e o caderno diário digital, que será o OneNote. Portanto, as ferramentas, tudo o que tem a ver com tecnologia, temos que ser muito cuidadosos, as ferramentas devem ser sempre deferidas atempadamente, ter sempre o cuidado, isto já foi dito em vários webinars, principalmente relacionados com a cibersegurança, que é essencial haver e-mails institucionais. Não tem que ser o professor a criar e-mails para os alunos, portanto temos que criar ambientes seguros, ambientes digitais seguros, e no nosso caso aqui os alunos têm acesso ao Microsoft 365, usam o Teams, e todos os alunos têm então os seus manuais digitais da escola virtual.
Aqui são eventos onde nós tivemos, portanto tivemos no Encode 2030, tivemos no Building a Brighter Future no ano passado também, estivemos na Ciência 19, portanto tudo eventos onde levamos não só professores, mas também alunos, porque realmente os alunos a mostrarem a sua experiência com as ferramentas pode mesmo fazer a diferença. Relativamente à utilização dos manuais e dos recursos da escola virtual, portanto, os nossos alunos utilizam estes recursos diariamente. O que é que acontece? A partir do momento que eles têm todos os manuais digitais no seu tablet e levam o tablet para a escola, obviamente que o tablet não pode ficar em casa, deixamos de ter faltas de material, temos a utilização dos manuais quer online, quer offline, portanto, se houver alguma quebra de rede, eles têm a mesma acesso aos manuais na aplicação offline, e temos também os recursos digitais sempre disponíveis e que nos podem facilitar imenso a vida quando queremos fazer trabalho diferenciado, quer para alunos que podem ir mais além, quer para alunos que precisam de fazer revisão de conteúdos. Para além disso, o professor com muita facilidade consegue aceder a recursos interativos. Aqui na área das disciplinas podemos importar ficheiros, criar aulas, criar testes. Na parte do próprio manual, e aqui temos o manual digital propriamente dito, neste caso é um manual do professor, mas o manual do aluno também terá os recursos áudio que estão associados a esta página. Neste caso também temos um vídeo e um exercício. Portanto, todos estes recursos são utilizados ao longo das aulas de acordo com as necessidades dos professores. Tanto pode haver uma projeção em sala de aula para o grupo turma, como podemos dar determinada tarefa e o aluno ao seu próprio ritmo, sempre também utilizando headphones, pode realizar a aprendizagem ou pode realizar a atividade de acordo com o tempo que tem disponível. Outra vantagem que realmente eu vejo na utilização dos manuais digitais é, portanto, o facto de com muita facilidade nós conseguimos ir de uma página para a outra. Podemos também consultar com muita facilidade uma determinada marcação que tenhamos feito numa página, vemos também os recursos que estão associados àquela unidade em particular e, obviamente, uma questão também ligada à sustentabilidade, não é? Será uma opção muito mais sustentável do que a utilização de manuais físicos. Vamos passar agora para uma temática e obviamente que para falarmos de avaliação formativa poderíamos estar aqui um dia inteiro, não é? E vou só abordar assim a temática de forma muito rápida para vos mostrar no fundo como é que este tipo de avaliação nos ajuda a regular e a melhorar as aprendizagens, porque é esse o nosso objetivo. É importante que os nossos alunos consigam perceber como é que vão ser avaliados, o que é que precisam para melhorar, e é aqui que a avaliação formativa entra como uma forma de regular e melhorar as aprendizagens. Portanto, sempre integrada no processo de ensino e de aprendizagem, deve ser sempre uma avaliação participada e transparente, portanto o aluno deverá sempre perceber como é que vai ser avaliado e obviamente tenho aqui uma citação do professor Domingos Fernandes dizendo-nos que a avaliação formativa será um processo deliberado, sistemático, mais ou menos participado e interativo, mais ou menos negociado, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações. Portanto, e é com a avaliação formativas que nós, professores, podemos ir redirecionando as estratégias de acordo com o processo, o progresso também que o
aluno está a realizar numa determinada aprendizagem. A avaliação formativa deverá também ser rigorosa, diversificada, para que o aluno possa demonstrar de várias formas os conhecimentos que adquiriu ou que está a adquirir. Deve ser reguladora, contínua e sistemática, exatamente para conseguirmos verificar como é que está a ser o processo. Relativamente aos instrumentos, acho que todos nós utilizamos instrumentos variados, também é uma das coisas que nós fazemos a nível do projeto iClass, é fazer uma utilização de instrumentos muito variados, testes, apresentações orais, a utilização de portfólios, as grelhas, as rúbricas, os relatórios. Portanto, existem imensos instrumentos de avaliação que nos podem dar ideia do progresso que o aluno está a realizar em determinada situação. Obviamente que a avaliação sumativa será o balanço de todo aquele processo, não é? Poderá assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa e, tal como diz também o professor Domingos Fernandes, a avaliação sumativa permite recolher de forma pensada e deliberada as informações que são consideradas indispensáveis para classificar os alunos. Portanto, aqui o objetivo é nós, no fundo, classificarmos, darmos uma determinada nota depois de um determinado processo. Portanto, um mesmo instrumento de avaliação pode, obviamente, ser utilizado quer para a avaliação formativa, quer para a avaliação sumativa. Portanto, o professor definirá, no fundo, o que é que quer fazer com aquele instrumento em particular. Aqui, neste caso, a escola virtual também nos poderá ser um elemento facilitador quando realizamos a avaliação online, quer formativa, quer sumativa. Vai nos permitir a criação de aulas, tem inclusivamente os testes pré-feitos que podem ser realizados dentro da plataforma e que nos podem ser bastante úteis. Tem também uma secção que nos permite a partilha de recursos quer internos, quer externos, e depois tem o próprio acesso aos resultados que dá ao aluno e ao professor uma ideia do progresso que está a ser realizado. Portanto, teremos aqui uma forma também de avaliação formativa. Para além disso, temos aqui também a secção das turmas, e é aqui na secção das turmas que eu vou verificar qual o progresso da turma ou qual o progresso de um aluno em particular relativamente às tarefas que foram propostas. Para além destas secções de progresso e de tarefas, temos ainda o mural, que é uma zona também de comunicação dentro da própria turma, e depois aqui o acesso aos alunos propriamente ditos. Outra forma de avaliação online e que foi bastante utilizada ao longo destes meses de confinamento e que eu acho que muitos dos professores que descobriram, entre aspas, os formulários nesta altura, com certeza que também estão a utilizá-los neste momento, quando já em ensino presencial, por uma questão de serem bastante práticos. Eu utilizo também este tipo de formulários, por exemplo, para avaliação de diagnóstico. Portanto, os meus alunos, quando regressaram agora ao colégio, fizeram uma avaliação de diagnóstico e todos eles fizeram um formulário de modo a que também não andássemos a utilizar o formato de papel até devido às circunstâncias que estamos a viver neste momento. Na área do português e na área das línguas em geral, os formulários são bastante simples de utilização, por exemplo, para a verificação de leitura, para a compreensão do oral, para a realização das fichas de leitura. Portanto, qualquer professor de português terá a sua ficha de leitura e facilmente poderá ser convertida numa ficha de leitura digital. Aqui temos exemplos de fichas de gramática, temos inclusivamente um teste somativo global
com as várias áreas de avaliação do português, com a leitura, a educação literária, a gramática e a expressão escrita. Temos aqui também, e eu acho que a avaliação também não é só fazermos a aplicação de um teste propriamente dito, mas também o refletir sobre o progresso e sobre o que foi realizado. Portanto, é perfeitamente possível realizarmos autoavaliações através de formulários, através, por exemplo, do Flipgrid também podemos fazer autoavaliação e reflexões sobre o trabalho que foi realizado, isto sempre pensando numa ótica é importante os alunos refletirem sobre o trabalho que têm realizado ao longo de um determinado período. As rúbricas, portanto, vamos agora conversar um bocadinho sobre as rúbricas e realmente neste momento voltamos à utilização das rúbricas de avaliação. Portanto, é um procedimento que eu considero que facilita bastante a vida ao professor e do aluno, por uma razão muito simples. A partir do momento que eu defino quais os níveis de desempenho que eu quero para um determinado trabalho e dou esses níveis ao aluno até anteriormente à execução do trabalho, o aluno vai perceber de forma clara o que é que nós queremos que eles façam nesta tarefa em particular. E eu acho que nisso as rúbricas realmente podem ser bastante úteis. Há situações, inclusivamente, em que eu considero que as rúbricas podem ser criadas com os próprios alunos. Portanto, temos aqui um determinado trabalho, um determinado projeto, vamos lá ver quais são as áreas que nós vamos avaliar e o que é que vocês terão de fazer para atingir o nível máximo. Portanto, aqui no fundo, a utilização das rúbricas vão permitir que o aluno perceba quais são os níveis de desempenho que ele pode alcançar. Aqui, nesta imagem, temos um exemplo de algumas das rubricas que eu já tenho associadas ao meu Teams. Portanto, eu criei a rúbrica relativamente ao writing, um trabalho individual, uma oralidade portuguesa, uma leitura expressiva, uma expressão escrita, portanto, e já tenho ali aquelas determinadas rúbricas criadas e as rúbricas depois vão ser utilizadas em vários trabalhos e, mais uma vez, aqui temos uma forma de o nosso trabalho também ser facilitado porque vamos utilizar a mesma rúbrica em várias circunstâncias. Ora bem, aqui temos também mais um exemplo e aqui nesta imagem em particular é um Excel onde eu tenho várias rúbricas relacionadas com várias áreas que são avaliadas, não é? As atitudes e valores, speaking, reading, trabalho individual, etc. Aqui é um exemplo de uma rúbrica de um texto português, para corrigir um texto português, e mais uma vez, qual é que é a vantagem? Aqui temos a Susan Brookhart que refere que embora as rúbricas nos permitam avaliar, elas são descritivas e não avaliativas por natureza. Portanto, eu tenho uma descrição de um nível de desempenho, não é? E dou aquele nível de desempenho de acordo com a descrição ou o trabalho em que nível descritivo se situa o trabalho do aluno. Portanto, aqui no fundo, em vez de estarmos a julgar, não é? Os professores e alunos vão verificar qual a descrição propriamente dita que vai caracterizar melhor o trabalho que foi realizado. E mais uma vez, o que é que temos aqui? Temos também uma reflexão sobre o trabalho que vamos fazer e aquilo que eu realizei de acordo com a descrição que era suposto atingir. Mais uma vez, e aqui temos mais um exemplo de uma outra rúbrica e aqui tem a ver com a avaliação da oralidade. Portanto, o que nós vamos fazer aqui não é propriamente comparar o que os alunos sabem, mas verificar o que é que os alunos são capazes de fazer a determinada altura
tendo em conta aqueles critérios específicos em particular. Mais uma vez, eu considero que poderá ser trabalhoso de construir, mas depois para conseguirmos dar feedback ao aluno e para conseguirmos situar um aluno num determinado nível, vai ser bastante útil realmente a utilização das rúbricas e, mais uma vez, obviamente de acordo com as disciplinas, eu aqui foquei mais obviamente na área das letras, mas é possível construir rúbricas para várias áreas. E há vários sites, inclusivamente, que já têm rúbricas construídas e que podem ser adaptadas. Relativamente um outro item que eu me propus falar aqui foram os projetos de cidadania que nós também levamos aqui a cabo no colégio. E desta vez quis trazer-vos um projeto que é um projeto que decorreu durante este primeiro período com uma turma de 7º ano, e que foi denominado o projeto SER, que se divide em 3 projetos trimestrais: Ser Melhor Cidadão, Ser Melhor Aluno e Ser Melhor Filho. Portanto, durante este primeiro período, isto foi um projeto desenvolvido pelo professor de Cidadania com a turma, neste caso com uma turma de 7º ano, e o objetivo era desenvolver uma atividade com o lar As Glicínias, que são aqui nossos vizinhos em Lessas, e com quem nós já tivemos várias parcerias. Os nossos alunos costumam fazer visitas ao lar, isto em tempos ditos normais, não é? Neste momento, o que é que nós verificamos é que realmente os lares estão cada vez mais fechados, porque não há visitas, não é? A parte do centro de dia até inclusivamente deixou de funcionar com os utentes dentro do centro, passaram a ter só o apoio em casa, e o que se verifica é que realmente estas pessoas estão bastante sozinhas, não é? E não têm aquelas visitas que tinham anteriormente. E é aqui que o nosso colega Vítor Bastos decide atuar e contactou com o lar e definiram então o que é que iriam fazer. E o projeto foi também, tinha determinados objetivos, mas também se foi construindo, não é? E chegou-se ali a uma dada altura e transformou-se num projeto que envolveu inclusivamente as famílias, os pais, porque nós muitas das vezes sem os pais também não conseguimos fazer nada, e o resultado final culminou com uma festa de Natal online, portanto houve uma ligação via Zoom, salvo erro, com a entrega de presentes. Portanto, cada aluno adotou 2 idosos e os idosos receberam os presentes dos alunos. Para além disso, tivemos ilustração de histórias que foram construídas pelos avós e os alunos foram ilustrá-las, a criação de pequenos vídeos em Flipgrid e mais uma vez com o envolvimento da família, a fazerem dedicatórias aos avós, e realmente foi um projeto muito, muito interessante e que fez a diferença numa altura em que estamos todos tão distantes uns dos outros. Ao longo do segundo período, o objetivo deste projeto vai ser centrar-se mais nas práticas de como é que eu posso ser um melhor aluno. E aqui teremos os métodos de estudo, as sínteses, mapas conceptuais, etc. No terceiro período já será mais numa ótica de o que é que eu posso fazer para ajudar os meus pais em casa, que será também uma valência que os alunos cada vez menos utilizam e que pode ser também bastante importante. Dizer-vos que também, se seguirem as nossas redes, há inclusivamente vídeos representativos deste projeto de cidadania e que podem ser inspiradores para alguns de vós, porque se pensarmos no isolamento que neste momento os nossos idosos têm, se calhar há pequenos projetos deste género que podem fazer a diferença em termos de tornar a vida destas pessoas mais leve, no fundo.
Relativamente a outros projetos, portanto, isto é muito difícil conseguir dizer tanta coisa em tão pouco tempo, mas queria ainda partilhar convosco que nós temos um grupo de voluntariado a nível do ensino secundário que faz sempre umas campanhas fabulosas e que realmente este ano, como veem aqui também estão todos de máscara, fizemos uma campanha com a Cruz Vermelha. Temos aqui o projeto Mochila, que também foi dinamizado no ano passado, também com alunos do colégio, principalmente primeiro e segundo ciclos, em que criaram uma mochila que foi oferecida depois a esta associação capulana, portanto com materiais escolares. Dizer-vos que também a leitura e o contacto com autores para nós sempre foi muito, muito relevante e importante. Temos aqui 3 encontros de autores, 2 deles presenciais no nosso auditório. Nós temos um auditório bastante grande onde costumamos dinamizar bastantes atividades e eventos, neste caso 2 encontros de autores, não é? Com o Nuno Caravella. Aqui temos um encontro com o José Fanha e o Daniel Completo, mas aqui foi um encontro online. Nós estávamos em confinamento e fizemos esta ligação, e foi uma ligação via YouTube. Aqui foi com a Isabela Alçada. Neste dia, salvo erro, era o dia do aniversário da autora. Outros projetos aqui ao nível da educação tecnológica, o nosso professor, nós temos um professor fantástico, que é o professor Vítor Hugo Penalva, que dinamiza projetos absolutamente fantásticos. Portanto, este aqui é o projeto de uma das pranchas de skimming que são construídas e decoradas pelos alunos, e depois há a fase do experimentar a própria prancha. Temos o projeto dos papagaios, portanto os alunos constroem o papagaio e depois vamos experimentá-los na praia. Aqui é a construção de barcos com garrafões e que depois vamos experimentar. Anteriormente íamos experimentá-los à Ribeira do Jamor, neste momento vamos à piscina da Praia Grande e costuma ser um dia também absolutamente fabuloso, porque também leva os pais. Por norma, o projeto é feito, a demonstração, a experimentação das embarcações é realizada ao fim de semana e também leva os pais à escola. O outro projeto também fabuloso são os sapatos. Portanto, isto são sapatos criados pelos alunos e que depois em pasta de papel, também tem que fazer obviamente todo o projeto do sapato propriamente dito, e depois são eleitos os melhores sapatos. Temos aqui também na área das ciências, na área da fisicoquímica, temos aqui encontros com o Sr. Presidente da República por parte dos nossos alunos do ensino secundário. Portanto, tentamos sempre mostrar aos nossos alunos que a escola é muito mais do que aquilo que está nos nossos livros. No fundo, é tudo o que nós vamos vivenciando. E depois temos aqui também mais projetos em que nós temos participado, os líderes digitais, o Skype-a-thon, e aqui a utilização do nosso auditório também é sempre um momento especial, porque estamos a utilizar um espaço que é nosso e onde vem companhias de teatro, etc., atuar, e é sempre um momento muito, muito especial. Ora bem, e no fundo é isto que eu tenho para partilhar convosco. Portanto, é pouco tempo para tanta coisa. Espero ter despertado aí alguns interesses em algumas áreas. Muitas das coisas que eu disse não são novidade para ninguém, mas é sempre bom ouvirmos novas experiências e acho que é assim que nós nos conseguimos ir enriquecendo. Relativamente às questões que têm sido colocadas, há aí várias relacionadas com a produção escrita. Portanto, o que é que se recomenda relativamente à avaliação da expressão escrita no ensino e aprendizagem à distância? Ora bem, quando estivemos em confinamento, o que eu optei por realizar foi, portanto, os alunos escreviam por vezes individualmente e por vezes também de forma colaborativa, porque eu acho que também pode ser uma forma interessante de motivar a expressão escrita. Quando faziam produção escrita em termos individuais, e estou a falar na altura do confinamento,
O que eu procurava fazer era tentar dar feedback individualizado. Como é que eu fazia? Portanto, chamava alunos a reuniões individuais comigo e íamos lendo os textos que já tinham realizado e eu ia dando algum feedback. Portanto, seria uma forma de estar a monitorizar o que os alunos estavam a escrever e a dar algumas indicações mais personalizadas relativamente à forma de reestruturar, refazer, melhorar, etc. A parte da utilização dos textos colaborativos também pode ser bastante interessante, porque a produção textual muitas das vezes pode ser difícil e se for realizada em pequenos grupos, mas partilhada, também poderá ser uma forma interessante de motivar os nossos alunos para a produção escrita. Também há uma questão relativamente à diferenciação pedagógica sem prejudicar os alunos que são melhores. Ora bem, eu julgo que a diferenciação pedagógica tanto pode ser útil para os alunos que são mais fracos como para os alunos que podem ir mais além. E aqui, mais uma vez, até as tecnologias digitais podem ser um fator que nos ajuda a alavancar os alunos que podem ir mais além, os alunos que são melhores, não é? Como foi dito aí na questão. Esses alunos melhores podem inclusivamente realizar tutorias aos mais fracos, se assim o entenderem, porque há alunos que são muito bons, mas que não têm essa disponibilidade, pelo menos às vezes em termos de maturidade para o realizar, mas se tiverem essa à vontade, eu acho que também pode ser uma boa aposta, até porque se verificarmos, os alunos aprendem mais se estiverem a ensinar os colegas. E aí eu acho uma mais-valia podermos contar com os alunos bons para ajudar nessa parte, até porque falam a mesma linguagem. Portanto, fica então essa sugestão, aproveitar os alunos que são melhores também para fazer essa ajuda. Outra situação que também pode ser realizada é, por exemplo, e mais uma vez, as tecnologias digitais a ajudarem-nos a colocar esses alunos a criarem, por exemplo, jogos para depois serem aplicados à turma, ao grupo turma. Podemos muito bem colocar um grupo de alunos que são melhores a criar uma ficha em Kahoot, uma ficha em Quizy, para aplicar posteriormente aos colegas, e eles gostam sempre de fazer esse tipo de trabalho. Relativamente à questão que aparece sobre como é que o projeto contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e resolução de problemas na aprendizagem dos alunos. Eu julgo que aqui se estará a referir ao projeto iClass. Eu julgo que a forma como nós trabalhamos por projeto, o trabalho colaborativo, o trabalho de pares, promovem com toda a certeza a capacidade de resolução de problemas e desenvolvem com toda a certeza o pensamento crítico, porque a partir do momento que propomos aos nossos alunos a discussão de determinadas temáticas, a própria decisão das coisas mais simples, de qual é a plataforma ou qual é a ferramenta em que vamos apresentar este trabalho, o que é que vamos apresentar, o que é que pomos neste slide, vamos criar uma apresentação, vamos apenas falar, portanto, logo aí nós estamos a desenvolver a capacidade de resolução de problemas e a partir do momento também que depois da execução do projeto e durante a execução desse próprio projeto nós vamos fazendo a autoavaliação e a heteroavaliação, isto também vai levar a que os alunos reflitam sobre o que foi realizado e aqui teremos obviamente também o pensamento crítico a ser motivado. Por fim, haverá aí uma questão relacionada com a parte da literatura, como é que nós podemos motivar os nossos alunos, motivar nos nossos alunos a leitura prazerosa de uma obra inteira. Ora bem, como é que nós podemos motivar os nossos alunos a ler?
cada vez mais, não é? E como é que nós podemos levá-los a ter prazer na leitura? Na minha opinião, a forma mais simples de conseguirmos que os nossos alunos leiam por prazer é levá-los a fazer leituras de acordo com aquilo que eles gostam. Portanto, terem atenção o tipo de temas que são mais adequados àquele aluno em particular e que vão mais ao encontro dos seus interesses. E eu acho que nisso é importante apostarmos numa fase inicial quando verificamos que realmente não há a vontade de ler. Depois a parte de ler onde? Ler num dispositivo, ler um livro, eu acho que também deverá ficar ao critério de cada um, até porque há alunos, os nossos alunos neste momento são muito diferentes dos alunos de há 10, 15 anos atrás. Obviamente que os dispositivos móveis vieram fazer a diferença na forma como eles olham para as coisas e o tempo que estão a despender numa determinada atividade. E se conseguirmos, ou se acharmos que é no telemóvel ou é no tablet que o aluno vai ler mais, eu não sei porque é que não o poderá fazer. Por outro lado, e no meu caso em particular isso acontece, eu tenho alunos que apesar de terem os manuais digitais no tablet, obviamente continuam a usar papel para escreverem composições, etc., mas a parte dos manuais digitais, portanto, estão todos no tablet. Não é por isso que eu não tenho alunos que todos os dias levam para o colégio um livro para fazerem a sua leitura autónoma e têm prazer em ler em papel. Portanto, eu acho que mais uma vez aí o formato deverá ficar ao critério do aluno, porque o próprio aluno deverá também conseguir definir no fundo, quais são os seus interesses e qual é que é o formato que ele prefere. Outra estratégia que eu acho bastante útil e que funciona comigo e que leva os alunos também a partilhar um pouco mais as leituras, é, por exemplo, a criação de espaços onde os alunos mostrem aos colegas o que é que estão a ler. E aí tanto podem criar cartazes, como podem criar vídeos, inseri-los em plataformas digitais a que todos acedam. Podem, por exemplo, utilizar os mapas de leitura, localizando as obras que estão a ler no mapa de acordo, sei lá, com a nacionalidade do autor. Portanto, haverá aqui várias possibilidades e aqui mais uma vez as tecnologias digitais podem ser uma mais-valia também para motivar a leitura e que são, no fundo, bases bastante importantes para os nossos alunos, até porque sem ler dificilmente se consegue fazer uma aprendizagem consistente. Ora bem, eu julgo que já respondi a algumas das vossas questões. Resta-me agradecer o convite à Porta Editora, agradecer o facto de vocês terem estado aqui comigo e se tiverem alguma questão podem contactar-me, com certeza que me encontram nas redes sociais e estarei por aí para partilhar mais informações convosco se assim o entenderem. Muito obrigada a todos.